Vamos lá, guerreiro. Pra cima. Rapaz, vou tentar jogar duro com vocês aqui, que eu peguei um resfriado lá no sul. O jogo foi pesado. Ali na área, meu parceiro e amigo Arruba Carlos Rangel. Jogando pesado demais. Vamos tentar São Paulo, né? Rio Grande do Sul eu só dei mais ou menos de 13 a 14 questões, né? O pessoal tá na área? Vamos lá então, né? Na área, todo mundo na área aí. É isso aí. Só tem faixa preta aí, ó. Vamos lá então? Vocês adoram questõezinhas, né? Bacana, né? Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá, jogador aqui, vem pra cá. Aí, alô, aqui, alô você. Pessoal, o que acontece? Professor, não estou te vendo. Sim, no dia de resolução de exercício, você tem que me ver, você tem que olhar a questão. Já tem até que estar raciocinando aí como você vai responder. Queria agradecer, né, o pessoal que foi no aulão Adelante Rio Grande do Sul. O jogo foi pesado demais, né? O jogo foi pesado demais. Mais uma vez eu estava inspirado, não é isso? Veja, eu joguei duro demais, né? Joguei duro demais. Na verdade, eu servi diversas questões, né? Vocês lembram quando eu falei, olha, se liga nesses crimes aí de internet. Se ele vai cair. Foi ou não foi? Quando eu falei, se liga nesse esquema de banheiro. Vem cá, ó o exemplo. Cai aqui pra mim. Vai cair. Aí eu te chamei assim, ó. Se liga aqui, ó. Se liga no objeto. Olha, tem a receptação também. Vai cair. Foi ou não foi? Foi ou não foi? O jogo foi duro demais, né? Isso, né? Dentro da humildade, dentro da humildade. Aí eu falei, olha, se liga nesse crime organizado, ainda vou fazer uma live amanhã de manhã. Vai cair. Olha essas etapas da lavagem. Vai cair. Filho, aqui é o seguinte, veja, aqui tem preparação. Aqui não vai paulão do nada não, aqui tem preparação. O jogo é pesado. O jogo é pesado. Ó, o prof se preparando lá. Jogo duro. Jogo duro total. Pessoal, o aulão foi show. Fico feliz, né? Português arrebentou. Os demais professores também jogaram pesado demais. Eu, graças a Deus, estava inspirado, né? Fiquei feliz, peguei diversas questões, alunos agradecendo. Então é isso, né? Um aulão sério, um aulão de resolução de questões, um aulão focado. E eu digo mais, foi o aulão que eu verifiquei um número expressivo de alunos até o final. Já tinha mais de 8 horas de aulão, 10 horas de aulão, e eu tinha 500 alunos ainda no auditório. Quando eu falei, ó, não vai embora não, que eu tenho um presente para vocês. Aí vocês, professor, mas aula de institucional, segura aí. Essa professora, ela vai jogar duro demais. Aí ela foi lá e deu o bizu, né? A professora deu 2 questões para quem não sabia nada de legislação do Sul. Eu tô mentindo? Coloca aí, guerreiro. Coloca aí. Coloca aí. Professor, ainda bem que você falou, não sai não. Fica aí, hein? Não foi ou não foi? Ela deu 2. Para quem não sabia nada, entenderam ou não? Joguei duro. Peguei 2 na institucional. Né? Português eu fechei, né? Coloquei logo a professora 2h30. Falei, professora Flávia Rita, joga pesado. Isso, né? Isso, foi top. A aula foi isso, né? Foi top. A aula de legislação institucional. Bacana, né? Vamos lá então, passou, Rio Grande do Sul passou. Olha, estão me mandaram aqui diversas mensagens.
acerca de uma questão, né? Agora, partindo aqui, daqui a pouco eu vou entrar aqui para resolver essa questão, essas questões aqui que a gente está resolvendo, aqui da VUNESP, não é isso? Tá, vamos lá, vamos por ordem. Primeiro, me mandaram aqui diversos questionamentos, até me pediram, né, para elaborar recurso. Eu falei que eu não faço recurso, né? Mas aí os alunos, eu falei, mas qual é a questão? Aí os alunos me mandaram uma questão lá do Rio Grande do Sul, em que, vou dar um contexto fático, em que o A tinha colocado veneno para atingir B, não é isso? Para que B ingerisse aquele veneno. Veja, mas C acabou ingerindo aquele veneno. Foi mais ou menos isso, né? E aí me perguntaram, porque lá em uma das respostas falava, né, que ali você teria um homicídio doloso por aberratio ictus, na modalidade acidente. E aí me mandaram a mensagem pedindo que eu recorresse, que pudesse até elaborar um recurso em cima dessa questão. Primeiramente eu vou jogar duro com você, vou falar o seguinte: questão inteligente, questão que eu já trabalhei na live, questão que, a meu ver, respeitando, né, entendimentos contrários, mas a meu ver não há possibilidade de recurso. Por quê? Porque ali eu tenho realmente o chamado erro na execução na modalidade acidente. Beleza? Tranquilo? 73 ele menciona quando por acidente o erro, né? O erro de execução ele pode ocorrer em duas modalidades: por acidente ou erro nos meios de execução. Entenderam ou não? Professor, quando é que é por acidente? Eu já falei. Lembra uma vez que uma pessoa tinha colocado um veneno no chocolate, aí acabou com uma criança, acabou comendo veneno, lembra? Que deu uma repercussão, aí eu fiz uma live e eu falei, aí eu tenho um erro na execução por acidente. Lembram disso? Lembram? Na modalidade acidente. E o examinador ele colocou o erro na execução na modalidade acidente, não é isso? Uma das respostas, e também colocou o erro na execução na modalidade meio de execução, que é o erro de pontaria, entendeu? O erro de execução ele pode ocorrer na modalidade acidente ou na modalidade pontaria. Não é isso? Modalidade acidente, que eu posso também chamar de desvio de curso. E na pontaria, veja, na pontaria, que alguns doutrinadores, inclusive, chamam de erro de golpe. Entenderam ou não? Golpe e desvio de curso. Entendeu? Aí ele deu uma questão que é erro na execução da modalidade acidente. Beleza? Questão está correta, a meu ver, respeitando, claro, entendimentos contrários, né? Então, veja, eu até falei, olha, eu não vejo recurso nessa questão, não. Beleza, pessoal? Então, nem pessoal mandando lá no direct, mas veja, né? Para mim, não tem que... Para mim, a questão está correta. Beleza? Tranquilo? Bacana, bacana, bacana. E procura numa live, que eu já tratei sobre isso, numa live. Não, sempre estou falando quando eu trato de erro da execução, essas duas modalidades. Vocês estão aí na área? Vocês estão aí? Podemos começar, então? Podemos começar? Sim ou não? Se você falar que eu posso começar, é porque aqui eu não estou recebendo mensagem de vocês. Bem, sim, bacana. Tá. Importante falar. Vamos lá. Isso, né? Isso. Vamos lá. É importante mencionar nosso aulão Adelante Delegado de São Paulo, né? Aulão Adelante Delegado de São Paulo. Aulão confirmado, né? Aulão confirmado. E aí estão me perguntando aqui acerca de falta de combustível de caminhoneiro. Pessoal, o aulão está confirmado, a prova também está confirmada. Veja, eu não tenho como cancelar o aulão por causa de falta de combustível. O aulão vai ter. Agora, se aconteceu de não ter combustível na cidade do cara, eu vou fazer o quê? Né? Toda uma logística. Eu não posso mexer nisso agora. Entenderam ou não? Isso. E a prova também vai ter. Entraram com uma ação lá, né? Em relação a cotas negros e afrodescendentes, mas entendeu o juiz em indeferir essa liminar. Essa liminar foi proposta pelo Ministério Público Paulista, mas o juiz indeferiu. Então, até agora, o concurso vai acontecer e o aulão também. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Tranquilo.
Tá, mas aí eu não posso fazer nada, né? Você está falando que os aeroportos estão falando que não tem combustível para os aviões, vou fazer o quê? Tendo avião aqui em Brasília, eu vou para o meu compromisso, que é o aulão. Entenderam? Não tem como a gente, né? Nós não podemos fazer nada. Beleza? O aulão vai ter. Agora, quem conseguir chegar bem, quem não conseguir, né? Aí, lamentável, eu lamento. Beleza? Mas o aulão vai acontecer. Beleza? Tá. Segunda coisa que eu tenho que falar logo no aulão Adelante Minas Gerais, tá? O aulão de São Paulo tá quase esgotado, o pessoal tem que entrar lá no site, tá? O aulão vai ser sábado agora, e o aulão Adelante Minas Gerais, tem que correr lá no www.adelante.net.br. Minas já está esgotando, beleza? Já está esgotando, tranquilo. Vamos lá então, a colega está falando aí que não dá para chegar em virtude das manifestações, ele tem que entrar em contato lá com a VUNESP, né? E aí você fala que você não foi fazer a prova por causa das manifestações. Eu acho que, veja, se eles darem andamento ao concurso, veja, isso aí para eles não vai ser argumento. Tranquilo? Bacana, né? Isso. Tem que estar mais preocupado com a prova do que com o aulão, né? Mais preocupado com a prova, né? Vamos lá. Isso. Vamos lá então. Questão de número 11, né? Questão de número 11. Hoje é terça, rapaz, e tá quase esgotando o aulão Adelante de São Paulo. O pessoal tem que correr lá, né? Vamos trabalhar. Questão de número 11. Posso tacar-lhe o pau aqui, sim ou não? Posso tacar-lhe o pau? Você falar assim, professor, pode jogar duro, taca-lhe o pau, aí eu começo aqui, né? Eu acho que eu até já resolvi essa questão com vocês aqui, essa 11. Qual a questão que eu parei aqui? Foi na... Vocês estão me enganando, mas tudo bem, vou fazer a 11 rapidinho, mas eu já fiz. Eu acho que eu já trabalhei a 11. Vamos lá então. Isso. Aquele que, com prévia intenção de vantagem patrimonial, aqui ele já fala qual é o dolo do cara, né? Aquele que, com prévia intenção patrimonial, seduz outra pessoa, convidando a prática de ato sexual e durante o coito amarra a vítima ao leito, impossibilitando sua reação a fim de que possa subtrair-lhes os pertences pessoais, dinheiro, telefone, celular e automóvel, comete o crime de roubo. Questão correta. Professor, mas veja só, ele induziu a vítima a erro, né? Isso. Convidando a prática de ato sexual. Exatamente. Professor, mas não tem violação sexual mediante fraude? Não. Violação sexual mediante fraude, não. Veja, ele convidou a vítima a praticar ato sexual, ela aceitou. Então, quanto ao ato sexual, eu não tenho fraude. Beleza? Bem, aí ele aproveitou, né, daquela situação e amarrou a vítima no leito, impossibilitando a sua reação e subtraiu os pertences. Entenderam? Eu tenho aí roubo com violência imprópria, né? Eu já falei para vocês, esse esquema de amarrar, né, a vítima, impossibilitando a vítima de ofertar resistência, né? Isso. Outro esquema que eu falei no aulão e caiu, olha, então quando a vítima vai ao banheiro, ele tranca a vítima no banheiro, né? O exemplo do banheiro então tá caindo direto. Caiu de novo agora lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, Fundatec, aqui não, que meus alunos já estavam preparados. Eu dei o exemplo lá no palco, né? Isso, joguei pesadão. Aí lembraram de mim na prova, falou, aqui não. Por quê? Porque essa daí usou que deu ontem, essa do banheiro, eu tô ligado. Então, veja, entrou no banheiro, né? Eles prendeu a vítima no banheiro e subtraiu os pertences da vítima depois. Eu tenho aí roubo com violência imprópria, porque a subtração ocorreu após ele ter reduzido a impossibilidade de resistência da vítima. Professor, mas quando ele prende a vítima no banheiro, isso aí também é uma violência imprópria? Filho. Entendeu? Professor, quando ele amarra a vítima na cama é uma violência imprópria? Não é só aquele sonífero, não? Não. Ali é uma modalidade de violência imprópria. Mas você tem outras formas. É uma forma, isso que eu queria dizer. Entendeu ou não? E aí eu falei, fica ligado nessa violência imprópria. Eu tenho falado isso todo o aulão. Fica ligado nessa violência imprópria. Para você diferenciar furto de roubo.
Por quê? Vamos lá, de novo, né? De novo. Se a violência imprópria ela é empregada antes da subtração, eu tenho roubo. O tio está conversando tudo de novo. O tio está conversando com a Mévia na sala. A Mévia, ai, tio, eu tenho que ir no banheiro. Ela vai no banheiro, ele tranca a Mévia no banheiro, vai lá e subtrai o relógio da Mévia. Isso é roubo. Roubo com violência imprópria. Bacana? Roubo com violência imprópria. Isso é roubo. Beleza? Então fica ligado com essa violência imprópria. Outro exemplo agora. Deu para você entender que eu falei que ele estava conversando com a Mévia foi no banheiro, ele trancou a Mévia e subtraiu a coisa? Deu para você perceber que a violência imprópria foi empregada antes da subtração? Entendi. Então isso é roubo. Vamos de novo agora. O Tício pegou o relógio da Mévia, tá no bolso dele. Aí ele, rapaz, como é que eu vou sair daqui, né? A Mévia tá conversando comigo. Caramba, como é que eu vou sair daqui? Eu tô com o relógio dela. Aí o que a Mévia faz? A Mévia vai no banheiro. Aí ele vai lá, tranca a Mévia no banheiro e sai. Deu pra você perceber que a violência imprópria agora foi empregada depois que o agente está com a coisa, ou seja, ele está de posse da coisa, e aí ele emprega a violência imprópria para se evadir do local, um exemplo? Isso é furto. Entendeu? Então, seja sonífero, seja o que for. Você tem que ver se a violência imprópria foi empregada antes do agente subtrair a coisa, que aí eu tenho roubo com violência imprópria, ou depois que o agente subtraiu a coisa, porque aí eu tenho furto. Professor, mas agora você me embolou. Por que eu te embolei? Porque, olha só, quando não seria um roubo impróprio, já que a violência foi empregada depois? Vem cá, filho. Vem cá. Vai lá no 157, parágrafo 1º. Veja, realmente, o 157, parágrafo 1º, ele menciona, né? Na mesma pena incorre, logo... Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa, grave ameaça. Então, professor, aí, ó, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência. Mas vem cá, essa violência aqui é a violência própria. É aquela violência que a gente dá um soco na vítima, derruba a vítima. Entenderam ou não? Aqui, veja que no roubo impróprio, não há que se falar em violência imprópria. Entenderam ou não? Que aqui no roubo impróprio eu não tenho, veja, essa redação. Qual, professor? Reduzir impossibilidade de resistência, como eu tenho lá no caput. Aqui no parágrafo 1º eu não tenho. Entenderam? Por isso que é furto. Deu para você entender isso na revisão agora que eu fiz contigo? Posso seguir? Posso seguir ou não? Então você não vai mais cair nessa pegadinha de amarrar a vítima na cama. Você não vai cair mais. Entendendo aí? Violência imprópria. Aí você tem que verificar se foi empregada antes ou depois da subtração. Entenderam ou não? Os alfas do sonífero, a mesma coisa. Veja, trancar a vítima no banheiro, a mesma coisa. Tanto pode ser roubo como pode ser furto, mas depende se foi empregada antes ou depois da subtração. Deu para entender? Tá, então eu vou jogar duro com você e vou avançar. Antes de avançar, eu vou te chamar no Perceba para jogar mais pesado, porque eu gosto de jogar pesado demais. Olha só agora o que vai acontecer. Presta atenção no que eu vai imaginando aí na sua cabeça. O Tício entrou na casa do Mévio. Aí ele está tentando, coloca isso na tua cabeça, tentando retirar a bicicleta do Mévio da corrente aqui para subtrair. Rapaz, sabe o que aconteceu? O Mévio acordou. O Tício estava lá tentando subtrair a bicicleta. Ele, caramba, o Mévio acordou. Aí ele tenta sair do local, o Mévio na frente dele, ele deu um socão no Mévio e se evadiu do local. Professor, peraí então. Peraí, porque agora ele deu um soco. E se ele deu um soco, você já tinha falado que esse soco aí, veja, é uma forma de violência. E essa violência aí é uma violência própria. Porque ele não está reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima. Exato. Então, professor, veja, eu terei a tentativa de roubo, né? Terei a tentativa de roubo impróprio. Veja, uma corrente minoritária entende como você está entendendo. Entendendo aí que teria uma tentativa de roubo impróprio. Ou seja, essa corrente minoritária entende que é possível tentativa de roubo impróprio. Agora, vem cá, deixa eu te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer que corrente majoritária entende que não é possível tentativa no roubo impróprio. Professor, então que crime seria então? Vem cá.
Vamos ler o 157, parágrafo 1º, e aí você vai colocar um Alfa Zulu aí bem grande? Vamos lá? Vamos lá. Na mesma pena incorre, logo depois... Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtraída a coisa. Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtraída. Calma, professor. Subtraída. Consumado o crime. Consumado o crime. Subtraída. Veja que não tem subtraída. Ó, veja que não tem a redação assim, ó. Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtraída ou tentar subtrair. Não tem. Subtraída. Então, se ele tentou subtrair, eu tenho tentativa de furto e lesão corporal. Joguei pesado, coloca aí um Alfa Zulu. Entenderam ou não? Porque aqui, ó, para que pudesse eu raciocinar com o roubo impróprio, eu teria que ter a consumação do crime. Que ele fala, ó, logo depois de subtraída. Isso, inversão da posse, isso. Coloca Alfa Zulu, coloca, filho, coloca que na prova você vai lembrar, né? Igual essa questão que apareceu lá do veneno, que eu tinha dado na live, o aluno colocou assim, aqui não, aqui é Alfa Zulu, é aberrácio ictus por acidente. Ele colocou lá e falou, aqui não, foi embora, né? Então, veja, joga pesado, beleza? Tranquilo? Então, essa questão é muito interessante, beleza? Vamos lá então, vamos avançar, né? Mas antes de avançar eu tenho que falar para vocês, né? Veja o STJ no entendimento aí que o roubo de uso configura infração penal, eu já tinha falado isso para vocês. Eu tenho o professor Rogério Greco entendendo que o roubo de uso, na verdade, seria o delito de constrangimento legal. Por quê? Porque, na verdade, não há o ânimos na subtração, beleza? Então, teria apenas o delito de constrangimento legal, mas isso é minoritário. Para o STJ, o roubo de uso configura a infração penal. Importante ainda, teoria da consumação do roubo, tanto do roubo como do furto. É a teoria da amócio apreensio, né? Inclusive, veja, na amócio apreensio, a consumação vai ocorrer com a simples inversão da posse, independente do deslocamento, ainda que a posse não seja mansa e pacífica. Olha só que interessante. A consumação vai ocorrer com a inversão da posse, independente do deslocamento. Amócio. Mócio. Movimento, deslocamento. Amócio. Não movimento, não deslocamento. Coloca um Alfa Zulu. Coloca um Alfa Zulu. Coloca aí. Coloca, né? O que quer dizer amócio? Não movimento, não deslocamento. Amócio. Entendeu? Mócio, movimento. Entendeu? Então basta que o agente faça a inversão, não há necessidade de que ele desloque, né? E também que essa posse seja mansa e pacífica, não há necessidade. Ocorreu a inversão? Sim, consumado o delito, porque é amócio, não movimento, não deslocamento. Chama, não perceba no exame oral, né? Porque, veja, você também tem a teoria da mócio, sem um A. Tem, professor? Que eu também posso chamar de ablácio, mócio. Professor, então, peraí. Se é amócio, não há necessidade do deslocamento, basta a inversão da posse. Essa agora que você falou, que é mócio sem um a consumação vai ocorrer com deslocamento? Exato. Exato. Aí ele coloca na sua prova assim, ó. Aí ele coloca na sua prova assim, ó, segundo o STJ, né? Veja, no que se refere à consumação do roubo, veja, o Brasil adotou a teoria da mócio. Aí você já viu um negócio de mócio, isso aqui, você vai ganhar onde? No meio da cabeça. Mócio? Não, é amócio. Mócio é movimento, deslocamento. Então nem tudo que reluz é ouro. Entendeu? Coloca um Alfa Zulu, faz assim, ó. É amócio e não mócio. Mócio e ablácio é aquela teoria que menciona que a consumação vai ocorrer com o deslocamento da coisa, né? De um lugar para o outro. Não é isso? De consequente uso, né? Veja, é mócio, ablácio, que eu não, né? Que não foi adotada no que se refere à consumação do furto e do roubo. A teoria adotada é amócio ou apreensio. Entenderam ou não? Bacana. Vou... Isso, né? Jogando pesado demais. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Outros detalhes aqui da jurisprudência eu já tinha passado para vocês, né? Vou caminhar. Aí dá uma olhada nas minhas aulas lá acerca do roubo, senão eu não vou sair daqui da questão número 11, né? Tem jurisprudências
da abordagem no interior de ônibus, enfim. Depois dá uma olhada lá que eu falo acerca dessas jurisprudências aí. Vamos então para a questão de número 12, né? Então na 11 eu tenho roubo, né? Comete crime de roubo, a questão 11 está correta, né? Comete crime de roubo, questão correta, não é isso? Jogando duro. Vamos lá. Ô professor, bacana essas aulinhas que você faz aí. Rapaz, o nível é bacana, hein? É isso aí. É de graça, né? Claro que é. Sempre foi. Há 2 anos que é de graça. Bacana mesmo, hein? Isso aí. Até doente você faz live, professor? Claro, o jogo aqui é duro. Meus alunos vão fazer prova sábado. Eu tô aqui quebrado, né? Tentando me recuperar pro aulão. Mas eu não posso deixar de jogar pesado com eles. Ainda mais essas questõezinhas aí, ó. Né? Tops. Vamos nessa. Eu vou para quebrar com tudo hoje. Tô empolgado. Eu tô quebrado aqui, pessoal. Vocês sentiram, né? Mas a prova é domingo, né? Não tem jeito, tem que entrar hoje. Vamos lá. Questão número 12. Questão número 12. Se o agente consuma homicídio, mas não obtém o êxito na subtração de bens da vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade, responderá por crime de homicídio qualificado consumado. Questão errada, né? Jogando pesado demais essa questão aí. Não jogou pesado não, essa questão é muito mole. Veja, eu tenho aí latrocínio, né? Latrocínio consumado, súmula 610 do STF, né? Subtração tentada, morte consumada, latro consumado, não é isso? Sempre ficando ligado nas pegadinhas de prova, veja que o latrocínio, a morte deve necessariamente decorrer da violência, né? A morte necessariamente deve decorrer da violência. Importante saber que o latrocínio é um crime agravado pelo resultado, né? Não há que se falar em crime pré-ter doloso, não é isso? Latrocínio não é um crime pré-ter doloso. Latrocínio é um crime agravado pelo resultado, cuja morte pode decorrer de culpa ou de dolo, beleza? Importante ainda, jogando pesado demais com você, é a decisão importante do STF. Veja que para o STF, aquele que se associa a um comparsa para a prática do roubo, se ocorrer a morte da vítima, veja, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal, ou que sua participação se revele de menor importância. Ou seja, para o STF, se você se associa com alguém para praticar o delito de roubo e aquela pessoa aborda a vítima e você está afastado fazendo a contenção, né, tomando ali conta para ver se não vai chegar alguém e impedir a ação de vocês, ainda que você não tenha realizado o disparo, foi sua comparsa que realizou, os dois irão responder no latrocínio. Não há que se falar do agente mencionar assim, eu só queria participar do roubo. Esse lance da morte aí, quem tem que responder é ele que atirou. Beleza? Você tem esse conhecimento de que aquela pessoa está portando uma arma de fogo, então não adianta você alegar o denominado desvio subjetivo de conduta, né? Não adianta. Por quê? Porque, veja, mencionar que você queria participar de um outro delito, não é isso? Isso não pega para o STF, tá? Os dois irão responder por latrocínio, julgado muito importante, da primeira turma do STF, de 21 de 2 de 2017. Beleza? Beleza. Vamos lá. Tranquilo. Tá. Importante ainda mencionar, acho que caiu lá na prova, né? Que se emprega arma de fogo em seja mais violento. De onde vocês tiraram isso, né? Veja, o latrocínio é um delito autônomo, né? Você tem aqui, melhor dizendo, o latrocínio é um roubo qualificado. Você já tem a escala penal. Beleza? Não há que se falar em aplicação de majorante aqui de emprego de arma. Né? Se o agente empregou a arma para realizar, ceifar a vida da vítima com obtenção da subtração do patrimônio, eu tenho um latrocínio. Bacana, né? Você tem aí o porte, enfim, que será essa aplicabilidade aí da absorção do porte, né? Se um cara, a gente não vai responder por latrocínio, mas pode arma de fogo, a não ser que a questão mencione que ele já portava essa arma há muito tempo. Aí, a meu ver, dá sim para ele responder por porte ilegal de arma de fogo e mais latrocínio, mas a questão tem que mencionar que ele já portava aquela arma há 1 ano atrás, entenderam ou não? Contextos fáticos diferentes, beleza? Não há que se falar em aplicação de majorante aqui.
Deu para entender isso ou não? Deu para entender? Bacana, né? Bacana. Podemos seguir? Podemos seguir, sim ou não? Menciona aí se eu posso seguir aqui, que eu vou para a questão de número 13, né? Antes mesmo de ir para a questão número 13, quando eu trato do latrocínio, é importante você saber o posicionamento da STF também, acerca da pluralidade de mortes e patrimônio único, né? Para o STF, se eu tenho pluralidades de mortes e patrimônio único, eu tenho crime único, né? Há que se falar apenas em crime único, né? Ou seja, um crime só de latrocínio. Como assim, professor? O agente abordou a mulher e o marido, beleza? Eles têm um veículo, não tem? Tem. O veículo é deles, sim. Aí matou os dois, a mulher e o marido, sim. Subtraiu o veículo, isso. Eu tenho um crime só de latrocínio, muito embora eu tenha 2 mortes. Um crime só de latrocínio, para o STF. E para o STJ? Para o STJ, não. Para o STJ, se eu tenho pluralidade de mortes e patrimônio único, para o STJ, eu tenho concurso formal impróprio de crimes. Para o STJ, há 2 crimes de latrocínio. Deu para entender ou não? STF com a pegada de que se eu tenho pluralidade de mortes e patrimônio único, para o STF, um crime só de latrocínio. Para o STJ, pluralidade de mortes e patrimônio único, eu tenho concurso formal impróprio de crimes. Ou seja, eu tenho 2 crimes de latrocínio e concurso formal impróprio. Deu para entender isso? Tranquilo? Bacana, né? Sempre lembrando que o latrocínio é considerado um crime hediondo, né? Latrocínio é considerado um crime hediondo. Fica muito ligado aí. Tranquilo? E também, né? Veja, eu tenho lá o roubo com a lesão corporal grave. Roubo com a lesão corporal grave não é latrocínio, né? Fica ligado, tá? Fica ligado aí. Beleza. Vamos lá, então, para a questão de número 13. Antes de ir para a questão número 13, fazendo aquela revisão de monstro total, fica ligado no latrocínio versus erro na execução, né? Eu sempre falo, eu gosto de falar acerca desse contexto, porque o que está caindo é assim, né? Eu gostei muito da prova da Fundatec, né? Diversas questões que eu já trabalhei, caiu lá na prova, né? Isso, quantidade de mortes será considerada lá na dosimetria da pena, beleza? Quando eu falo lá de latrocínio com pluralidade de mortes, na visão do STF. Volta aqui agora no que eu vou falar. Latrocínio versus erro na execução. Então fica ligado, né? Tício e o Mévio abordaram Tício e o Mévio abordaram a Maria, beleza? A Maria tem um veículo dela aqui. E o Tício fala pro Mévio: Mévio, segura a vítima lá. E o Mévio vai segurar a Maria. Não é isso? A Maria tá lá resistindo. E fala: rapaz, ela tá resistindo muito. Aí o Tício falou: vou dar um tiro nela, pra ver se, né? Ela para aí de resistir e tal, pra gente subtrair o veículo. Ele realiza o disparo. Só que ele erra na pontaria e acerta o comparsa dele. Eu tenho aqui, olha só, aqui agora sim, eu tenho um erro na execução na modalidade que pontaria. Entenderam ou não? E não na modalidade acidente. Aí eu acabo acertando aqui o meu comparsa, beleza? E esse meu comparsa aqui acaba vindo a óbito no local. Importante saber que eu errei na execução. As qualidades da vítima serão passadas para o meu comparsa, né? Artigo 73, que menciona lá que você deve lançar mão da sistemática do 20 para o terceiro, né? Que trata lá do erro contra a pessoa. Deu para entender ou não? Então, erros na execução, 73, lança mão da sistemática do 20 para o terceiro. Eu vou considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. Então, veja, na verdade, quando realiza esse disparo e acaba atingindo o meu parceiro, é como se eu realiza os disparos, isso. Acaba atingindo o meu parceiro, é como se eu tivesse atingido a vítima. Entenderam ou não? Então, aqui eu tenho erro na execução, não é isso? Eu tenho um latrocínio aqui com a morte do meu comparsa, não da vítima. Deu para entender isso? Sempre ligado aí, né? Que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, né? Juiz singular julgando. Deu para entender? Vamos lá então? Vamos lá para a questão de número 13, né? Questão de número 13. Questão de número 13.
Professor, esse material aí, o pessoal que frequenta o aulão adelante tem. Ah, recebe lá? É. Depois eu venho resolvendo com eles aqui na live, porque lá no aulão é paulada, né? Não tem essa velocidade. Ah, essa velocidade lá no aulão? Haha, filho. Essa? Tu é doido. Lá é paulada, né? Aqui eu tô descontraído, bebendo uma água, falando bem devagar. Aí o aluno que faz o aulão adelante, ele tem esse material. Aí ele sabe que depois, numa oportunidade, eu vou resolver essas questõezinhas, entendeu? Aí, pô, não peguei muito bem aqui no aulão, mas eu sei que o professor vai resolver depois na live. Então, veja, eu estou jogando duro que eu estou com o meu material aqui, estou refazendo esse material que foi lá da Bahia e vai me servir agora lá em São Paulo. Beleza? Vamos lá então, professor. Questão número 13. Vamos lá. Mero endividado, sequestra o próprio pai, senhor de 70 anos. Importante, fica sempre ligado essa questão de idade. Colocou idade, se liga, não coloca à toa, né? Eles não colocam a idade à toa. Beleza, 70 anos. Objetivando obter como resgate de seus irmãos a quantia de 100 mil reais. Para tanto, conta com a ajuda de Caio. Conta com a ajuda de Caio. Passadas 3 horas do sequestro, Caio se arrepende e decide comunicar o crime à polícia. Olha, eu tenho aqui concurso de pessoas, não é isso? E já tenho um dos concorrentes. Alô, você, se arrependendo, comunicando um fato, numa órbita de extorsão mediante sequestro. Será que eu conheço a redação do artigo 159, parágrafo 4º? Olha só como eu já estou raciocinando. Porque 159 do parágrafo 4º, ele menciona, né? Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então veja, opa, ele se arrependeu, comunicou o fato. Será que há que se falar em redução de pena? Veja, professor, mas olha só. Mas não seria um arrependimento? Não seria, ou melhor dizendo, não seria uma desistência voluntária? Peraí, filho. Peraí. Extorsão mediante sequestro, a consumação ocorre com cerceamento da liberdade da vítima. Beleza? Tranquilo? Vamos então ver o que aconteceu aqui. Né? Porque eu parei aqui a questão, mas vou continuar lendo. Tá vendo como eu já estou raciocinando? Tá vendo como você tem que ir para a questão com maldade? Tá vendo? Ó, me liguei na idade. Opa, um deles acabou realizando, desistiu e comunicou o fato à polícia. Opa, eu não tô ligado aqui, situação mediante sequestro, tá 159 para o 4º, já tem aquela questão da delação. Vamos ver então, vamos ver. Porque a vítima tem que ser libertada, né? Vamos continuar, vamos lá. Então, vai lá. Caio se arrepende e decide comunicar o crime à polícia, que pouco tempo depois invade o local do sequestro, libertando a vítima. Alô! A 159 para o 4º aí, ó. Já tem redução de pena. Aí, vem cá, coloca aqui. Vai lá no 159 para o 4º. Coloca um alfa azul aí. Coloca uma seta. Coloca uma seta e fala assim, aqui não, hein? Aqui não. Como assim? Você coloca aí e fala assim, ó, no examinador, não vem me falar que essa comunicação, né, essa delação do 159 tem direito a perdão judicial. Aqui não. Você sabe que a minha cabeça ela é cheia de informações. E você sabe que eu sei que a delação lá na 12.850 ou a delação na 9.613, exemplos, né, há a possibilidade do perdão judicial. Você sabe disso. Aí você joga um perdão judicial aqui para mim. Você quer me quebrar, mas eu coloquei um alfa azul e sei que aqui na situação mediante sequestro não há que se falar em perdão judicial. Beleza? Tranquilo? Aqui ele tem direito à redução da pena. E coloca aí, circula e fala o seguinte, olha, cuidado, que ele adora mudar essa fração aqui. Tá? Então, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Beleza? Colocou o alfa azul, volta para mim aqui. Tá vendo como você aprende a estudar? Viu como você está crescendo? Vamos lá então, olha só meu raciocínio, né? Tu não tá lendo aqui igual um doido, direto, sem se ligar nos detalhes. Entendeu? Vamos lá. A gente continua. Aí a polícia entrou e libertou a vítima. Show de bola. A respeito dessa situação, é correto afirmar que Meve e Caio praticaram extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Haja visto que o crime perdurou por período superior a 12 horas. Veja que eu tenho a qualificadora aqui no 159, parágrafo 1º, que menciona que a extorsão mediante sequestro será qualificada se o sequestro dura mais de 24 horas. Ou seja, a questão já está errada. Mas eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba e dizer o seguinte, né? Eu vou te chamar no perceba e dizer o seguinte.
Quando ele menciona aqui, a respeito da situação retratada, é correto afirmar que Mev e Caio praticaram extorsão mediante sequestro. Correta a questão. Na forma qualificada. Na forma qualificada, não. É isso? Aí está aqui mencionando. Haja visto que o crime perdurou por um período superior a 12 horas. Então, veja, a lei menciona 24 horas. Trata-se de um crime a prazo. Coloca aí, coloca, filho, coloca. O crime a prazo. Tem que ter, a restrição dessa liberdade, ela tem que durar mais de 24 horas para que venha ensejar a qualificadora. Na verdade, quando você tem um crime de extorsão mediante sequestro, você vai ver que a regra é que o cara acaba ficando com a vítima mais de 24 horas. Sempre vai ser uma extorsão mediante sequestro, em via de regra, ela acaba sendo qualificada. Por quê? Porque geralmente o cara fica com a vítima mais de um dia, mais de 24 horas, melhor dizendo. Entenderam ou não? Entenderam? Tá. Bem, então tem que passar o prazo. Isso, calma, Calma. Bem, se o sequestro é menor, se o sequestrado é menor de 18 anos. Se o sequestrado é menor de 18 anos. Veja, é uma outra situação. Calma que eu vou falar. Calma. Aqui eu estou falando que a questão está falando que a extorsão mediante sequestro vai ser qualificada porque perdurou o período superior a 12 horas. Está errado. Pode ensejar uma outra qualificadora? Calma. Aí eu falei aqui agora de 24 horas. Agora eu estou falando aqui do menor de 18 anos. Você está lá. Você não está com maldade na questão ainda. Aprende a estudar. Volta comigo. Então, a outra situação que qualifica a extorsão mediante sequestro é se o sequestrado é menor de 18 anos. Vamos supor, então, o sequestrou o Tício tinha 17 anos. No dia que a polícia invadiu o cativeiro, o Tício já tinha 18. Vai ter incidência da qualificadora? Vai. Por quê? Extorsão mediante sequestro, crime permanente. Coloca aí, Alfa Zulu, crime permanente. Sequestrou com 17. 17 consumou o cerceamento de liberdade, mas continuou com a vítima? Continuou. Completou 18? Completou. Vai respondendo qualificado. Crime permanente. E também a teoria da atividade aqui. E você tem a incidência do crime permanente. Na verdade, seria o crime permanente porque ele completou 18 e aí continuou a conduta se prolongando no tempo. Beleza. Aí vem outra situação. Ou maior de 60 anos. Bem, vamos voltar ao caso? Vamos voltar lá, professor. Então, aí, ele tem 70 anos. Beleza. Veja, então, o delito extorsão mediante sequestro qualificada? Sim, mas cuidado. Qual é o fundamento? A vítima é maior de 60 anos. Esse é o fundamento. E não porque o sequestro perdurou por um período superior a 12 horas. Entenderam ou não? Por quê? É 24 horas. Não é isso? Se aqui ele fala que o sequestro perdura 12 horas, possa ser que a vítima tenha sido... aqui, a vítima foi liberada 13 horas. A própria questão já menciona 13 horas. Então, veja, vai ser qualificado? Sim, mas não em razão do tempo que a vítima teve a sua liberdade cerceada. Entenderam ou não? Deu para entender? Tá, a colega está pedindo para repetir a situação do menor. Tá, sequestrei o Tício. Tício é menor. Tício tem 17 anos. Beleza? Beleza. A extorsão para exigir o resgate, Bem, a polícia invadiu o cativeiro, ele estava comigo, só que ele agora tem 18. Será que vai ter incidência da qualificadora, considerando que quando eu sequestrei, cerceamento de liberdade, ele tinha 17? Vai ter. Por quê? Porque extorsão mediante sequestro é um crime permanente. A conduta do agente se prolongou no tempo. Entenderam ou não? Entendeu? Muito embora quando eu sequestrei tinha 17, se ele completou 18 anos e está no cativeiro ainda, é incidência. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Ou melhor dizendo, volta. Volta aqui. No menor, deixa eu fazer uma correção. Menor, vamos lá. Porque a qualificadora é se o sequestrado é menor de 18. Beleza, aqui é teoria da atividade, para falar a verdade. Faz uma correção aí. Como assim, professor? Eu sequestrei e tinha 17, não tinha? Tinha. Aí, quando ele completou 18, a polícia entrou no cativeiro. Isso, bacana, foi bom você ter falado.
A polícia entrou no cativeiro. Entrou. Aí ele já tinha 18. Será que a incidência da qualificadora, considerando que a qualificadora faz referência ao menor, vai ter a incidência da qualificadora pela teoria da atividade? Porque quando sequestrou ele tinha 17. Beleza? Agora eu entendi que a colega colocou. Eu estava invertendo aqui. Eu estava invertendo porque agora sim que você vai raciocinar com crime permanente. Qual, professor? Na qualificadora que faz referência à idade da vítima. Da vítima ser maior de 60 anos. Por quê, professor? Porque eu sequestrei a vítima tinha 60. Entendeu? E aí ela completou 61. Completou 61, tá no cativeiro. Tá no cativeiro? Tá. Então vai ter incidência da qualificadora. Mas quando, na teoria da atividade, professor, você acabou de falar, a consumação não ocorreu quando a vítima tinha 60? Sim. Mas, crime permanente. A conduta do agente, aí sim, se prolonga no tempo. Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender? Quem é que entendeu? Quem é que entendeu? Beleza? Tranquilo? Tanto essa pegadinha que pode acontecer no menor de 18 anos, que cerceou a liberdade tinha 17, completou 18, invadiu o cativeiro, mas pela teoria da atividade ele tinha 17 quando praticou. Beleza? E a outra situação do maior de 60. Foi sequestrado, tinha 60, e aí completou 61, por exemplo. Aí tá falando, mas professor, com 60 anos já não tem qualificadora? Não. A questão fala maior de 60 anos. Maior de 60 não é 60, concorda comigo? Concorda comigo? Maior de 60 não é 60. Né? Quem concorda comigo? Isso, joga pesado, né? Olha, pega, coloca aí. Não é 60, porque ali fala maior de 60. Alfazulu. Merece o Alfazulu. Essa dúvida não pode, né? Eu falei, olha, tinha 60 anos. Não é isso? Bacana, tranquilo aí. Né? Aí, 61. Beleza? Alfazulu. Colocou Alfazulu, eu vou seguir. Bacana. Vamos lá, então. Importante, você sabendo da extorsão mediante sequestro, que se eu tenho uma associação criminosa e essa associação criminosa, veja, ela já está formada e ela vai pratica essa extorsão mediante sequestro, eu vou ter o crime de associação criminosa e extorsão mediante sequestro qualificada, coloca o Alfazulu, JD, não há que se falar, e bis idem, posicionamento da jurisprudência, inclusive. O agente vai responder pela associação criminosa e extorsão mediante sequestro qualificada por ter sido praticada por associação criminosa. Quando trata aqui do 159 para o primeiro. Beleza? Não há que se falar em bis idem. Deu para entender? Posso seguir então? Posso seguir. Deu bizu aqui muito importante, né? Você tem que saber lá da extorsão mediante sequestro. Beleza? Vamos para a questão número 14. Vamos para a questão número 14. Você falando ainda aqui, a questão, além disso, ainda tem uma agravantezinha, né, fi? Praticando crime contra ascendente, né, fi? Vem pra cá, fi. É o papai, né? O papai dele, né? Ah, tá. Joga pesado, guerreiro. Joga pesado. Deixa passar nada não, você é danado. Vamos lá, então, na questão de número 14, né? Eu gostei dessa questão 13, que ele fala que o crime é qualificado, mas ele joga outro fundamento de qualificadora. Vocês deu para entender isso? Como a questão foi maldosa? Né? E aí já tinha guerreiro aí já entrando, né? Mas aproveitar, mas é qualificado, cada idade, né? É o que eu falo, guerreiro, calma. Esses afobados são os caras que não pontuam. Aí depois fica, mas eu sabia que errei. Você tá afobado, você quer já... Não é assim não, rapaz. Vai devagar. Nada é fácil. Não acha que o cara tá botando questãozinha mole pra tu ser delegado, não, filho. Ele tem alguma pegadinha, alguma coisa que ele quer te quebrar aí. A intenção da banca é te eliminar. Você sabia disso, não? Essa é a intenção. Professor, não é medir conhecimento? Não, também, mas tem que eliminar. Já viu quantos candidatos são? Já pensou se é só ficar medindo conhecimento? Bota pra rachar, pegadinha. Serve pra isso, irmão. Entendeu? Além de ter conhecimento, tem que estar atento. Aí ela monta uma pegadinha, tu tá caindo direto aí. Vamos lá, questão número 14. Quando você fala assim, posso ir, eu vou. Aí, quase 1 hora para resolver 4 questões. Lá no aulão, eu tenho 1 hora para resolver 20. Professor, mas eu gosto desses aulões, dessa aula de resolução de exercícios.
porque você não sabe como você me ajuda, porque você vai abrindo minha cabeça, sabe? Por exemplo, eu estava dando uma olhada nessas questões, eu falei, será que eu tenho condições de resolver? Porque eu já estava aqui meio, entendeu? Mas aí como você vai, eu vou pegando a maldade, né? Porque eu estava sem maldade, mas quando você vai resolvendo comigo, eu vou me ligando, onde eu tenho que estar ligado, as informações que você está falando que não é à toa, né? Eu sempre vou buscando dolo na conduta do agente, né? Tem que verificar se está agindo com dolo ou culpa, se o crime admite a modalidade culposa. Estou aprendendo a resolver as questõezinhas. Vamos lá então, vamos lá. Josefa teve acesso a arquivos fotográficos comprovando a infidelidade conjugal por parte de Mário. Jogou duro, hein? Ciente disso, e sabendo que Mário era casado, Josefa entrou em contato com ele por telefone marcando um encontro, no qual ele deveria repassar a ela o valor de R$10.000, para que não mostrasse aqueles arquivos para a mulher dele. Olha aí, né? Exigindo dinheiro em troca de não passar informação para a mulher dele, para a mulher da vítima. Que mal grave, hein? Essa grave ameaça, hein? Essa grave ameaça. Olha o bizu. No dia do encontro, Mário compareceu com dinheiro e a polícia, que foi avisada por ele, então logo no dia do encontro, Mário compareceu com dinheiro. E a polícia, que foi avisada por ele, então logo Josefa guardou o dinheiro na boca. Como é que saiu isso aqui? Peraí, pessoal, deixa eu ver, que eu tô lendo aqui direto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Cadê? Peraí. Entrou em contato com ele, telefone marcando. Para mostrar isso aqui, vai ser mulher. No dia do encontro, Mário completou de dinheiro e a polícia, que foi avisada por ele. Então, tá, beleza. Vamos lá, de novo. No dia do encontro, Mário compareceu com dinheiro e a polícia, que foi avisada por ele. Então logo Josefa guardou o dinheiro na bolsa, deu voz de prisão, deu a ela voz de prisão. Essa redação foi uma redação ruim da VUNESP, né? Ficou meio estranho isso. Mas enfim, tá falando o seguinte, que ela recebeu o dinheiro, tá certo? Colocou na bolsa e a polícia, que foi avisada por ele, deu voz de prisão. Primeira coisa que eu vou jogar duro, muito embora não seja uma aula de processo penal, é bom você saber que essa prisão captura, né? Essa prisão captura, que será levada ao delegado de polícia, o delegado de polícia não pode lavrar esse auto de prisão em flagrante. Professor, mas como assim? Veja, a polícia pegou ela recebendo dinheiro, é porque esse delito é o delito de extorsão. Delito de extorsão. E o delito de extorsão é um crime de consumação antecipada, um crime de resultado cortado, não é isso? É um crime formal. Ou seja, a consumação ocorre com a simples exigência. Entenderam ou não? Aí vem cá, coloca aqui, cuidado. Eu estou falando de extorsão. Extorsão. Cuidado, porque a extorsão mediante sequestro é diferente, guerreiro. Coloca um alfazulu. Extorsão mediante sequestro, lembra aquele que sequestrou, aquele exemplo que o cara sequestrou a vítima, levou a vítima para o cativeiro? Lembra disso? Essa extorsão mediante sequestro, a consumação vai ocorrer com o cerceamento de liberdade da vítima. Isso tem um detalhe muito interessante. Vamos nessa aqui, extorsão mediante sequestro, cerceamento de liberdade da vítima. Vamos lá. O Tício sequestrou o Mévio, né? O Tício e o Paulo sequestraram o Mévio. Aí eles estão indo para o cativeiro. A polícia abordou os dois no meio da estrada. Beleza. Não chegaram ao cativeiro e não realizaram a exigência. Será que eu tenho extorsão mediante sequestro consumado ou tentada? Vai lá. Eu tenho extorsão mediante sequestro consumada ou tentada? Não chegaram ao cativeiro e ainda não realizaram a exigência. Vamos lá. Eu tenho extorsão mediante... Isso, consumada. Por quê? Cerceamento de liberdade. Professor, uma vez cá. Fala aí. Como é que eu vou saber que... Porque olha só, como é que eu vou saber que ele iria realizar a exigência lá na casa? Então, a questão vai ter que te informar. Entendeu? Fulano, sequestrando... fulano de tal,
Não é isso? Com o fim de obter resgate. Ele vai ter que falar. Ele vai ter que falar. Isso, ele vai ter que falar que ele tinha, qual era a intenção. Entendeu? Ele vai ter que falar. Porque se ele não fala, só tem sequestro. Deu para entender? Entendeu? A questão tem que falar qual era a finalidade. Mas qual era a finalidade? Ah, exigir. Então, extorsão mediante sequestro. Cerceou a liberdade, cerceou. Não chegou a casa, não interessa. Consumado, crime, o crime consumou com cerceamento de liberdade. Deu para entender? Tá. Essa é uma situação. A outra situação é a extorsão, que é do 158. Aí é diferente. Na extorsão, há necessidade da exigência. Exigiu, o crime está consumado. É um crime formal, crime de resultado cortado, crime de consumação antecipada, também pode aparecer na sua prova. Mas deixa eu te dar um bizu. Muito embora... Professor, então me dá mais um bizu aí. Qual? Essa extorsão mediante sequestro, volta lá, aquele exemplo do carro, isso. Eu posso ter extorsão mediante sequestro, por exemplo, no dia que você falou, cerceou a liberdade da vítima, né? Isso. Está consumado? Isso. Será que eu posso ter um crime desse, extorsão mediante sequestro, tentado? Sim. Como, professor? Quando eles tentaram segurar a vítima, com a finalidade de levar para o cativeiro. Tu acredita que quando eles tentaram segurar a vítima conseguiu puxar o braço e se soltou? E a polícia chegou na hora. Ocorreu o cerceamento de liberdade? Não, porque a vítima conseguiu se soltar rápido. Eles tentaram cercear a liberdade. Aí eu teria uma tentativa de extorsão mediante sequestro. Tu tá com essa minha pegada de monstro total? Tu tá com essa pegada que eu tô te passando? Então é possível. Não é porque a extorsão mediante sequestro, a consumação com o cerceamento de liberdade da vítima, que eu não posso ter tentativa, não. Deu para entender? Coloca aí, guerreiro, eu entendi. Porque agora eu vou ter que passar lá para a extorsão 158. Eu tô linkando. Eu tô aqui, bati, né? Voltei aqui no 159, dei mais umas explicações. Vou voltar lá para o 158. Isso aí. Volta agora aqui para o 158. Isso. Porque agora, professor, eu quero o seguinte. Nessa extorsão agora que você está falando, que é a do 158, que basta que ocorra a mera exigência, que é a do 158, né? Que tem diferença da extorsão mediante sequestro, você acabou de falar. Eu posso ter tentativa nessa aqui? Porque basta que ocorra a mera exigência? Pode. E posso, professor? Pode. Você pode ter tentativa, por exemplo, se a vítima não se sentir amedrontada, não é isso? Olha só, o Tício ligou para a Mévia e falou: Mévia, fala, Tício. Aí ele fala, né? Estou aqui com a sua filha. Irei matá-la, que nada, a filha da Tícia está do lado dela. Isso. Aí ela vai lá na delegacia e informa. Professor, já viu um exemplo desse? Filho, claro que você já viu. Falso sequestro. Ah, o falso sequestro é extorsão? É isso. Denominada extorsão virtual. Coloca, faz o guerreiro, coloca. Falso sequestro é extorsão virtual. E veja, é possível sim se falar em tentativa em delito formal. Beleza? Cuidado, né? Então, não é porque o crime ocorre com a mera exigência que você vai achar que não é possível a tentativa. Beleza? Tranquilo, né? Tá, professor, então volta à questão. Porque você linkou uma situação de flagrante. Aí eu linkei e falei para você que se a Mévia fosse levada para a delegacia, o delegado não ia lavrar o auto de prisão em flagrante. Tá, professor, aí o delegado iria liberá-la. Calma. Aí ela não ia responder por nada. Calma, não estou falando isso. É claro que o delegado iria indiciá-la. Indiciá-la, mas você falou que não vai ter flagrante. Vem cá, filho. O inquérito policial, ele pode se iniciar mediante o auto de prisão em flagrante. O inquérito policial pode se iniciar mediante portaria. O delegado vai instaurar uma portaria, vai ouvir a Josefa, né? O delegado já deve indiciá-la de plano, ela vai ser interrogada e depois o quê? Liberada, se não há possibilidade de representar pela prisão preventiva, né? Ou até mesmo a prisão temporária, se há necessidade de realizar diligências com ela. Aqui me parece que não, entendeu? Aqui não tem nem fundamento para pedir preventiva aqui, nem temporária, a meu ver.
ela seria indiciada e iria prestar depoimento, o delegado iria prender esse valor, é isso? Restituir para a vítima, beleza? E ela ia ser liberada, mas ela ia responder penalmente depois, quando o Ministério Público, quando pela oferta da ação penal por parte do Ministério Público, entendeu? Então é assim que funciona, beleza? Vamos lá então, né? Tranquilo então? Beleza, né? Tranquilo. É importante, quando eu trato lá da extorsão, que eu estou linkando, vai lá no artigo 158, parágrafo 1º. Vai lá no 158, parágrafo 1º. Já tá lá? Tu já tá aí ou não? Isso. Eu vou acabar esses crimes contra o patrimônio aqui, e depois, uma outra live, eu vou resolver esses aqui, crimes contra a dignidade sexual. Isso. Já viu lá no parágrafo 1º que ele menciona que se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade? Bem, olha só, vamos lá. Primeira causa de aumento. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. Olha só o que eu vou te dar, fica ligado pra você não errar na prova. Tu vai colocar um alfa Zulu aí. Ó, o Tício e o Mévio foram lá na mercearia do João. Beleza? E eles foram lá para praticar extorsão. Entenderam ou não? Exigir vantagem econômica. Beleza? E falar o seguinte, olha, se você não me der o dinheiro, nós iremos te matar. Beleza? Tá, Tício e o Mévio. O Mévio ficou do lado de fora da mercearia. E o Tício entrou. E o Tício chegou lá e falou, olha, se você não der o dinheiro, bacana, você vai morrer. Beleza? Falou isso aqui pro dono da mercearia, que é o Caio, né? Tício ficou do lado de fora, o Mévio entrou e falou isso. Bem, vamos lá. O 158, parágrafo 1º, ele menciona o seguinte: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. Não é isso? Eu te pergunto, cometer crime é praticar o verbo do tipo, concorda comigo? Quem pratica o verbo do tipo é autor, não é isso? E partícipe é aquele que pratica uma conduta acessória, beleza? Eu te pergunto, quem é que está fazendo a exigência aqui? Quem é que está fazendo a exigência? Quem é que está fazendo a exigência? Não é o Mévio? Sim ou não? Sim. Quem é que está praticando atos executórios aqui? Não é o Mévio? Porque o Tício não entrou. O Tício não está ameaçando, não está falando, ele está lá do lado de fora. Mas eles estão praticando o crime juntos. Entenderam ou não? Mas quem está ameaçando é o Mévio. Então, eles vão responder por extorsão? Sim. Com a causa de aumento? Não. Não, porque, professor, você está falando aí que vai ter a causa de aumento se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas? Se liga, galera. Se o crime é cometido, os dois têm que praticar atos executórios, os dois têm que entrar na mercearia e ameaçar a vítima e exigir valores. Se um só entra, é porque só ele está praticando atos executórios. Professor, mas como assim? Não entendi. Veja que a causa de aumento ali não fala assim, se o crime é praticado em concurso de pessoas, aí é diferente, como é no furto. Joguei duro, joga aí, coloca alfa Zulu, coloca alfa Zulu. Concurso de pessoas, eu posso ter partícipe com autoria. Aqui ele fala cometido. Cometido é os dois praticando atos executórios. Coloca, filho, coloca alfa Zulu, coloca aí. Isso. Lá no furto ele fala, furto praticado em concurso de pessoas. Aí sim, esse aqui também iria responder. Por quê? Porque concurso de pessoas eu tenho autoria e participação. Aqui se ele fala cometido, é porque os dois têm que praticar atos executórios. Aí coloca na prova, cai os dois, o cara joga 2 pessoas, coloca um fazendo a exigência e o outro do lado de fora, e tá lá você jogando a extorsão com extorsão qualificada no parágrafo 1º. Você vai ganhar onde? Então você já sabe, né? Professor, mas tá falando palavrão, não é não. Quando eu falo você vai ganhar onde? É no meio da cabeça. Entendeu não? Isso, você já sabe já. Pegou essa aí? Pegou? Gostou dessa? Isso aí, guerreiro. Entendeu?
E a lei não fala em concurso de agentes, isso. Os dois têm que praticar atos executórios. Isso, doutrina com essa pegada aí, para que seja a qualificador, a qualificadora, ó. Rapaz, corrija aí para mim, pessoal. Tô aqui no esforço, tá beleza? Se de repente eu tô cometendo algumas falhas vocês estão percebendo aí, é porque, pô, tô com a gripe muito forte. Qualificadora não, pessoal. Causa de aumento. Majorante. Deu para entender isso? Vocês entenderam, né? Mesmo se eu falei qualificador, você viu que é majorante, né? É isso. É isso. Parece, isso. Eu tô aqui no esforço mesmo. Vamos lá. Olha só uma coisa muito interessante. A jurisprudência ela vai ter que se posicionar agora quando se tratar de arma branca. Por quê? Veja que ele menciona se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Não falou arma de fogo. Então veja, jogando pesado. E aí? Porque veja, aqui tanto vai entrar ao entendimento, né, de que entraria a arma branca também. Há quem entenda. Entendeu? Tem até uma discussão grande aqui. Se é só arma de fogo ou é arma branca, isso tem uma discussão. Entenderam ou não? Bem, com a alteração lá da lei, né, que alterou lá a majorante do roubo, falando agora, mencionando expressamente a arma de fogo, eu entendo, até para essa corrente que entendia que qualquer arma aqui, eu entendo que agora, por analogia in bonam partem, essa arma aqui, na verdade, é arma de fogo e não arma branca. Entenderam ou não? Bacana, por analogia em Bonaparte, né? O legislador ele poderia pegar e aproveitar e já, né, alterar também essa arma aqui do 158 para primeiro, né? O legislador ele papa umas moscas que eu não entendo e nada fez, beleza? Tranquilo? Então calma, né? Vamos aguardar aí o posicionamento aí. Beleza. Antes mesmo de avançar, é importante você saber que a extorsão mediante sequestro, tanto na forma simples como na forma qualificada, é considerado crime hediondo. Tá. Um ponto importante, ainda na extorsão, para que a gente possa avançar para a receptação e fechar hoje, é que eu tenho lá no parágrafo 3º denominado sequestro relâmpago, que é a extorsão com cerceamento de liberdade da vítima, não é isso? Bem, isso. É importante na extorsão com cerceamento de liberdade da vítima que se eu tenho morte nesse contexto, veja que não essa extorsão mediante essa extorsão, né? Com cerceamento de liberdade da vítima, se eu tenho morte aqui, não é considerada hedionda, mesmo que haja o resultado morte. Doutrina majoritária com esse entendimento. Beleza? Tranquilo? Né? Agora, veja, essa extorsão mediante sequestro é diferente do roubo versus o roubo com cerceamento de liberdade da vítima. Professor, essa é a diferença que eu queria que você explicasse. Porque eu não sei quando é roubo com cerceamento de liberdade da vítima e eu não sei quando é extorsão, quando é a extorsão com restrição de liberdade da vítima. Tá. Uma coisa que você tem que aprender para você diferenciar o delito de extorsão para o delito de não é considerado hediondo, já falei, né? Mesmo que ocorra o resultado morte. Veja, pelo amor de Deus, eu estou falando extorsão, artigo 158, parágrafo 3º, né? O sequestro relâmpago, é isso que eu estou falando. Beleza? 158, parágrafo 3º. A extorsão mediante sequestro, tanto na forma assim como qualificada, é considerada hedionda. Deu para entender? Eu posso agora explicar para vocês aqui quando é que você vai entender como roubo com restrição de liberdade da vítima e quando é que você vai entender lá pela extorsão com restrição de liberdade da vítima. Isso. Eu acho que eu falei certinho, né, pessoal? O Guerreiro colocou ali. Pera aí, pessoal. O jogo tá duro pro meu lado aqui. Cara, tomara que sábado esteja legal, né? Voltando aqui. Se liga. Isso. Vamos lá. Se liga sempre
num ponto importante que eu vou falar para vocês. Se liga sempre num ponto importante. Qual, professor? A extorsão, a extorsão demanda. Veja bem, a extorsão demanda uma colaboração da vítima. Entendeu ou não? Extorsão demanda uma colaboração da vítima para obter a vantagem econômica. Entenderam ou não? Extorsão demanda colaboração da vítima para obter a vantagem econômica. O Tício enquadrou a Mévia. Como assim enquadrou, professor? Abordou a Mévia. Entrou no carro da Mévia. Ele quer levar o carro dela. O Tício sabe dirigir, filho. Ele sabe dirigir. Ele pode levar esse carro com a Mévia dentro ou sem a Mévia. Ele sabe dirigir. Então, para levar esse carro, ele não depende da Mévia para nada. Nada. Ele vai e leva o carro. Só que ele leva o carro e leva a Mévia junto. Aí, alguns quilômetros depois, ele liberta a Mévia. Eu tenho aqui roubo com restrição de liberdade da vítima, porque eu não preciso da Mévia para nada. Eu posso até restringir a liberdade dela aqui, para quê? Para facilitar minha saída do local. Que aí o cara vai pensar que ela está comigo e tal. Entenderam ou não? Ou eu estou prendendo ela aqui, beleza? Porque ela sabe, veja, o caminho mais rápido para sair daqui. Mas eu posso pegar um outro caminho? E eu não dependo dela para nada. Aí você tem roubo com restrição de liberdade da vítima. Quando a gente, para obter a vantagem econômica, não necessita da vítima, mas ele mantém a vítima com a sua liberdade cerceada, eu tenho roubo com restrição de liberdade da vítima. Agora, veja, restrição. Restrição é um tempo curto. Restrição. Porque se eu tenho privação, que é diferente, como assim, professor? Ele levou o carro e está com a vítima, já tem um dia. Aí é privação, não é restrição. Aí eu tenho o quê? Roubo e sequestro. Joga Alfa Zulu, guerreiro, joga aí. Né? Se você tem um tempo prolongado, né? Veja, aí já virou privação. Né? Aí já virou privação. O cara está com a vítima, tem um dia, isso é privação. Aí eu vou ter roubo com sequestro. Entenderam ou não? Agora, se ele colocou a vítima aqui e algumas horas depois libertou a vítima, aí eu tenho roubo com cessamento de liberdade da vítima. Deu para entender isso? Que no roubo eu não necessito da vítima para obter a vantagem econômica, mas eu acabo restringindo a liberdade da vítima, aí é roubo com restrição de liberdade da vítima. Diferente, isso. Diferente quando eu trato de extorsão mediante sequestro, né? Diferente quando eu trato de extorsão mediante sequestro. Professor, como é que é? O sequestro relâmpago com morte? Não, o sequestro relâmpago com morte não é considerado crime hediondo. Pode olhar lá que você não vai ver o artigo 158, parágrafo 3º lá não. Vai lá dar uma olhada. Né? Você vai ver uma outra, você vai verificar a outra extorsão. Né? Que é a extorsão com resultado morte da vítima. Mas ele cita lá, né? Ele cita lá. Extorsão, vai falar 158, parágrafo 2º. Dá uma olhada. Olha aí. Ele fala 158, parágrafo 3º? Não fala. Não fala. Né? Não fala, né? Como é que é? Não entendi. Roubo com restrição e morte da vítima, veja, depende, né? Se você tem uma morte, ele matou a vítima para quê? Por que ele matou? Para facilitar a saída dele do local com o carro? Aí é latrocínio, né, irmão? Aí não é, né? Se liga, né? Agora, se ele roubou o carro, levou o carro na boa, beleza? Tranquilo? Veja, aí depois, veja bem, ele mata a vítima, mas veja, mas essa morte da vítima aqui não era para facilitar a subtração do carro. Aí eu tenho uma outra situação. Porque no latrocínio, a morte era necessária para eu subtrair o veículo. Entendeu? É uma outra questão. Ou para eu não ser preso, eu utilizo provoca a morte da vítima.
Não confundir, isso, não confundir, beleza? Não estão fazendo confusão aí. Deu para pegar isso aqui, pessoal? A gente vai ter que avançar agora para fechar essa questão aqui, né? Já estamos com 1h15 de live, né? Beleza. Tá, um ponto importante que aqui na extorsão mediante sequestro, aí sim, o STJ entendeu que é possível a incidência da majorante do parágrafo primeiro. Como assim, professor? Para o STJ é possível na extorsão mediante sequestro. Hoje não está dando, hoje está complicado. No sequestro relâmpago, beleza? O STJ entende que no sequestro relâmpago é possível a aplicação da majorante no parágrafo primeiro. Como assim, professor? Que se no sequestro relâmpago a gente emprega a arma de fogo, vai ser possível uma causa de aumento em cima dessa qualificadora, em cima dessa figura típica. Além de responder pelo crime qualificado, ainda vai aumentar a pena, no STJ entendendo pelas possibilidades. Beleza? Então, o STJ entende que não há incompatibilidade. Tranquilidade? Tranquilo, né? Beleza. Pessoal, ainda falando da extorsão, é importante você saber que a STJ ainda entendendo, né, que a ameaça de mal espiritual caracteriza aí a grave ameaça, tá? Configura a grave ameaça como elementar lá da extorsão, beleza? Outra coisa importante é que na extorsão a grave ameaça vai ser caracterizada se o agente ameaça destruir um bem da vítima. Como assim, professor? Não entendi. O Tício furtou o carro da vítima, beleza? Furtou. Aí depois ele ligou para a vítima e falou: olha, se você não me der o dinheiro, vou atear fogo no seu carro. Aí eu vou ter roubo e mais extorsão, concurso material. Beleza? A ameaça de prejuízo ao patrimônio caracteriza a grave ameaça. Tranquilo? Pessoal, realmente eu ia aqui fazer a receptação, que é a questão 15 aqui, mas eu vou deixar para fazer outro dia, porque realmente hoje não está andando, né? Eu começo a falar de uma coisa, está entrando outra, então enfim. Aí você entra lá na tentativa, né, guerreiro? Mesmo que a vítima não se sinta amedrontada e tal, lá pelo mal espiritual, né? Mas ele tentou. Beleza? Professor, aparece aí então. Aqui também 1 hora de live. Tô aqui meio que... Hoje tá bravo, pessoal. Tá dando pra ver, né? Foi o jogo duro da prova do Rio Grande do Sul. Tá falando de extorsão, daqui a pouco eu comecei a fazer extorsão mediante sequestro, né? Tá falando do sequestro relâmpago, né? Mas aí vocês entenderam, né? Deu pra entender. Deu pra entender então? Bacana. Tranquilo, Aí nós iremos fazer essa revisão lá em São Paulo, né? Quer dizer, outra revisão, né? Com outras questões. Beleza? E no domingo, né? Tomara que eu esteja melhor. No domingo eu vou tentar fazer uma live de manhã, se eu conseguir. Se eu não conseguir, complica, né? Mas aí vocês já pegam já essa revisão aqui. Na faixa preta total, né? Quem é que fez o aulão adelante, delegado do Rio Grande do Sul? Quem é que fez o aulão adelante, delegado do Rio Grande do Sul? Quem é que fez? Quem é que fez? Mestre, extorsão virtual não seria crime possível, não? Né? Não seria, porque, veja, há grave ameaça. Grave ameaça existe. Beleza? É extorsão virtual. Estaremos juntos em delegado de Goiás, isso aí. Pessoal, quem fez Rio Grande do Sul? Quem fez Rio Grande do Sul? Isso, né? Quem fez Rio Grande do Sul? O que vocês acharam lá do aulão no Rio Grande do Sul? O que vocês acharam do aulão no Rio Grande do Sul? Vocês acharam que o jogo foi pesado demais? Acharam que tem que pegar mais leve? Alguém achando que o jogo foi pesado? Mais alguém achando que foi muito pesado?
Vocês anotaram muita coisa hoje, né? Rapaz, eu mesmo aqui doente aqui, eu passei tanta informação hoje, não foi? 1h20 de live. E é o que eu falo. Veja, tinha várias questões administrativas, foi bom. O aulão foi bom. Então, veja, pessoal, é o que eu sempre falo, né? Aí você vê. Né, vim aqui ajudar o aluno, isso é bacana, né? Isso é de mim, né? Mesmo cansado, doente, eu venho aqui. Né? A gente meteu 1h10 aqui. E eu aqui meio quebrado, vocês perceberam. Mas a gente aqui nos detalhes, nas pegadinhas, você fez diversas anotações aí, né? Coisa que você nunca viu, né? Caramba, professor, tava aqui, achava que sabia. Nesses detalhezinhos aí que ele gosta de pegar. Beleza? Mas a gente fez uma preparação boa aí, né? 1h20 de live. Trabalhamos aqui extorsão mediante sequestro, enfim. Trabalhamos também mais o que, cara? Latrocínio, né? Diversos alfas zulus. Beleza, pessoal? Vou nessa então. Beleza? Ver se eu consigo melhorar para bombar lá em São Paulo no sábado. Mais alguém na área aí? Vai com Deus. Valeu. Já está disponível o cronograma do aulão São Paulo? Já. Eu vou jogar nos grupos. Toma chá de alho com limão e gengibre. Rapaz, chá de alho é sinistro, né? Chá de alho é sinistro. Mas acho que eu vou tomar essa parada mesmo. Tem jeito. Valeu, galera. Vou nessa. Adelante focado jogando duro. Jogamos duro hoje? Jogamos duro aí. O que você achou? Você achou que a gente jogou duro? Quem é que achou que a gente jogou duro? Joga aí. Quem achou que a gente jogou duro? Pegada foi forte? Opa, JD na área. Valeu. Cheio de alfa zulu aqui, professor, nas suas explicações então. Caramba, agora ficou... Quem acha que ficou mais claro, né? Alguns aspectos da extorsão mediante sequestro e da extorsão, né? Do roubo, constituição de liberdade da vítima. Quem acha que ficou mais claro aí? Ficou mais claro? Fiz nível azul, que é isso aí. Melhorou. Abraço de Brasília. Valeu, pessoal. Vou nessa. Hoje eu tô mal. Tchau.